Senhora Presidente da Assembleia da República, Excelência, senhores deputados da Assembleia da República, Excelências, senhores membros do Conselho de Ministros, nomeadamente senhor Ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, senhora Vice-Ministra da Juventude e Desporto, aos digníssimos representantes das organizações da sociedade civil e desportivas, aos estimados convidados, minhas senhoras e meus senhores. Apraz-nos, excelentíssimos senhores deputados, a honra que nos é concedida de usarmos este pódio para trazermos a apreciação de Vossas Excelências a proposta de lei de autorização legislativa para que o Governo possa estabelecer o regime jurídico das sociedades anónimas desportivas, abreviadamente designadas por SADs. Este é um assunto de atualidade no cotidiano de um sem número de cidadãos ligados ao desporto. Desporto, entanto, que componente essencial e benéfica para a saúde, lazer, elevação da autoestima, promoção da cultura de paz, unidade nacional e coesão social, bem como para a consolidação da amizade entre os povos. Senhora Presidente da Assembleia da República, distintos deputados, esta magna Casa do Povo, pela Lei nº 11/2011, de 21 de julho, autorizou o Governo a estabelecer o regime jurídico das sociedades anónimas desportivas, bem como o regime especial de gestão dos clubes desportivos que optarem pela constituição deste tipo de sociedade. A Lei de Autorização Legislativa concedia o prazo de 180 dias a contar da data da sua entrada em vigor para o referido estabelecimento do regime jurídico das sociedades anónimas desportivas. Para legislar sobre o regime jurídico das sociedades anónimas desportivas, o Governo desencadeou um amplo debate sobre o conteúdo da proposta, envolvendo o movimento associativo desportivo, principal destinatário do importante instrumento jurídico que se pretende estabelecer, assim como com outras instituições e personalidades direta e indiretamente ligadas ao desporto e à matéria sub judice. Mercê do enorme interesse que a matéria suscitou junto dos fazedores de desporto e outros entes públicos e privados, foram promovidos debates empolgantes e intensos, complementados pela pertinente e imprescindível análise comparada com outros ordenamentos jurídicos que já possuem este tipo de sociedades, tendo como horizonte o alcance de consensos consentâneos com o objetivo que norteia a impreteribilidade de se estabelecer o regime jurídico das SADs. Este envolvente e necessário exercício de debate e harmonização levou a que expirasse o prazo estipulado na Lei de Autorização Legislativa sem a conclusão do diploma legislativo. Por outro lado, a Lei de Autorização Legislativa foi aprovada e entrou em vigor a 21 de julho de 2011, período em que todas as atenções estavam viradas para a realização dos 10º Jogos Africanos de Maputo em 2011, aprazadas para o mês de setembro. Em abono da verdade, dada a escassez de tempo e a magnitude do evento, foi necessário concentrar grande parte dos esforços, incluindo a participação das federações desportivas enquadradas em diferentes subcomissões de trabalho e na Missão Moçambique, encarregue de preparar a delegação moçambicana para uma prestação condigna nos Jogos. Todos empenhados para a realização do grande evento esportivo africano, com o sucesso que hoje, felizmente, é referenciado e enaltecido em diferentes quadrantes do mundo, mercê do profissionalismo e qualidade demonstrados na sua preparação. Excelências, atualmente o desporto nacional debate-se com o complicado cenário de muitos clubes desportivos possuírem fracas possibilidades de sustentabilidade por falta de fontes de rendimento ou autofinanciamento, facto que tem implicações diretas no desenvolvimento da atividade esportiva. O Governo, consciente desta realidade, criou o Fundo de Promoção Desportiva para assegurar a comparticipação do Estado no financiamento das atividades desportivas. Isto, por um lado. Por outro, com o propósito de conferir maior papel aos agentes econômicos na promoção de iniciativas no campo social e cultural, foi aprovada a Lei de Mecenato, que atribui incentivos fiscais às entidades que pratiquem liberalidades de apoio no domínio do desporto e nas áreas socioculturais. No entanto, estas medidas têm se mostrado insuficientes para atender à demanda das necessidades desportivas, mormente na alta competição
impondo-se a busca de formas de autofinanciamento dos clubes e associações desportivas. Nesta perspectiva, a Lei número 11/2002, de 12 de março, que é a Lei do Desporto, aprovada por esta magna Casa, reconhecendo as especificidades e particularidades inerentes ao desporto, preconiza no seu artigo 18 que, por diploma legal específico, serão estabelecidos os termos em que os clubes desportivos ou as suas equipas profissionais que participem em competições desportivas de natureza profissional podem constituir-se e ou adotar a forma de sociedades com fins lucrativos. Excelências, o Governo considera que a premissa para que estes clubes funcionem em moldes empresariais e possuam mecanismos que lhes permitam criar liquidez para a prossecução dos seus interesses é a adoção da forma de sociedade anônima desportiva. Distintos deputados, minhas senhoras e meus senhores, a presente proposta de lei de autorização legislativa para o estabelecimento do regime jurídico das sociedades anônimas desportivas é solicitada nos termos das disposições conjugadas dos artigos 179, número 3 e 180, ambos da Constituição da República, e encontra fundamento no fato de o Código Comercial aprovado pelo Decreto-Lei número 2/2005, de 27 de dezembro, no capítulo destinado às sociedades anônimas, não conter as especificidades e particularidades a ter em conta no desporto e que requerem um regime jurídico próprio. O projeto de lei que autoriza o Governo a estabelecer o regime jurídico das sociedades anônimas desportivas, em presença dos digníssimos representantes do povo, é constituído por 6 artigos, versando sobre as seguintes matérias. O artigo 1º trata do seu objeto, ou seja, a autorização legislativa a ser conferida ao Governo pela Assembleia da República para legislar sobre este tipo de sociedade. O artigo 2º define o sentido e extensão da autorização legislativa, que vai desde a definição das sociedades anônimas esportivas até a sua dissolução e destino de patrimônio. O artigo 3º trata do sentido e da extensão das relações das sociedades anônimas esportivas com diferentes entes, com enfoque nas federações desportivas e o clube fundador. O artigo 4º e penúltimo define o prazo de duração da autorização legislativa, que é fixada em 180 dias. O artigo 5º preconiza a aplicação supletiva das disposições do Código Comercial e, finalmente, o artigo 6º é relativo à entrada em vigor da autorização legislativa, que acontece na data da sua publicação. Senhora Presidente da Assembleia da República, distintos deputados, caros convidados, a oportunidade da Lei de Autorização Legislativa para o estabelecimento do regime jurídico das sociedades anônimas desportivas prende-se com a necessidade de se criar os mecanismos que permitam e orientem os clubes a adotarem a forma empresarial de funcionamento, tendo como uma das finalidades criar lucros que garantam o autofinanciamento das atividades esportivas. A adoção da forma de sociedade com fins lucrativos, de entre outros aspectos, concorrerá para uma gestão qualificada e transparente dos assuntos esportivos dos clubes, viradas também para o rendimento econômico-financeiro, concedendo aos sócios e à comunidade a possibilidade de aquisição de ações e, desta forma, viabilizar-se que estes se identifiquem mais com o clube e sejam garantes da fiscalização do funcionamento do mesmo. Na mesma esteira, considerando que o atleta constitui o principal ativo das sociedades anônimas desportivas, estarão lançadas as bases para que haja mais investimento na pesquisa de talentos e seu aprimoramento, para que tenham valor acrescentado no mercado de transferências, tudo isto por um lado. Por outro, as sociedades anônimas desportivas terão a possibilidade de participar na Bolsa de Valores, investir em participações financeiras e outros negócios que tragam mais valias, para além de se garantir que os negócios esportivos deixem de passar à margem da vida fiscal do país. Em suma, ilustres deputados, excelências, pretende-se com as sociedades anônimas desportivas criar os mecanismos legais que permitam que os clubes prossigam também com fins lucrativos, mas salvaguardando a identidade do clube, os direitos dos sócios, que devem sentir-se donos do empreendimento, a ligação com a comunidade, mas, acima de tudo,
a prossecução dos fins desportivos com maior quantidade de praticantes e melhor qualidade. Deste modo, Senhora Presidente da Assembleia da República, ilustres deputados, propomos e solicitamos a apreciação favorável do presente projeto de lei de autorização legislativa para o estabelecimento do regime jurídico das sociedades anónimas desportivas. Por aqui terminamos e muito agradecemos pela atenção dispensada.